Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá a todos! Hoje faremos a leitura do capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos. Os itens deste capítulo são Caracteres da Perfeição, o Homem de Bem, os Bons Espíritas, Parábola do Semeador, Instruções dos Espíritos, o Dever, a Virtude, os Superiores e os Inferiores, o Homem no Mundo, Cuidar do corpo e do espírito. Mais especificamente, faremos o estudo do item O Homem de Bem. Vamos fazer primeiramente uma breve leitura. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta e nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àquele que não pensa como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a susceptibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de recusar a inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las.
todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si, de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens de bem sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Pensar nesse texto tão complexo e completo em relação às virtudes humanas do Evangelho segundo o Espiritismo é nos chamar a uma profunda reflexão sobre o nosso próprio comportamento. Não é um convite fácil. Ler-se o texto do homem de bem é algo que nos induz a uma reflexão profunda de conhecermos quem verdadeiramente somos, de nos fazermos o tempo inteiro questionamentos. Onde está a minha revolução interior para chegar a ser essa pessoa de bem? Essa pessoa de bem é inalcançável se a gente parar para pensar, muitas das vezes quando a gente faz esses questionamentos, de quão distante ainda estamos. Mas o mais importante de tudo isso é que esses questionamentos nos sirvam principalmente para nos deixar conscientes do nosso processo de autoconhecimento e também o nosso processo de busca para sermos essa pessoa de bem. Ler item por item, frase por frase desse texto nos induz a profundas reflexões. O que eu posso fazer para melhorar? Como eu estou me comportando diante de cada um desses itens? E se a minha distância para atingir esse comportamento ainda é muito grande, o ideal não é nos deixarmos nos apropriar pelo desânimo, muito pelo contrário. Tende bom ânimo, disse o Mestre Jesus quando nos convidou à reforma íntima. Então é parar, analisar cada um desses itens e ver o que é que eu posso fazer. Poxa, eu estou me colocando em vaidade diante de alguma situação que eu possa estar tirando vantagem? Eu estou fazendo realmente todo bem? Ótimo, já cheguei no nível de não estar fazendo mal, então agora já vou passar para o nível de fazer todo o bem que posso. E não deixar com que isso nos desanime diante de nossa caminhada, porque neste momento estamos passando por um momento de transição planetária, um momento extremamente desafiador do comportamento humano, mas é também um momento de profunda reflexão íntima e que a gente possa pegar esse texto do Homem de Bem e usar para nós e não usar de uma maneira muito errônea que às vezes a gente usa quando a gente lê, olha, o fulano não faz isso, o ciclano não faz isso, e a gente começa a pegar o texto e aplicar para outras pessoas, quando na verdade o convite desse texto é uma autorreflexão e para que a gente possa trilhar o nosso próprio caminho. Se cada um de nós nos tornarmos responsáveis pela busca dessa pessoa de bem, provavelmente a nossa tendência será atingirmos realmente a nossa
o nosso caminho rumo à tão sonhada perfeição. A perfeição não é desse planeta, a gente ainda não vai conseguir atingir aqui, porque estamos num planeta de provas e expiações, mas nós podemos sim, a qualquer momento que desejarmos, iniciar esse processo ou continuar neste processo, porque muitos de nós já demos esse pontapé inicial. Então, esse texto é um texto que induz a bastante reflexões. Então, a gente sempre tem que estar fazendo a releitura desse texto, observando cada um desses aspectos e trazendo para a nossa realidade, onde eu posso melhorar. E o principal ensinamento dele não é um texto para que a gente possa ler para aplicar a outras pessoas. Esse é um texto de propriedade individual. Cada vez que eu penso em mudar, é sobre esse texto que eu preciso ler e iniciar esse meu processo de mudança. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre, que assim seja e assim será.